Fala, povo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Seguinte, vou gravar um módulo aí sobre África, falar um pouquinho sobre o quadro econômico, um pouquinho sobre o quadro humano e também sobre alguns conflitos específicos do continente africano, tá? Bom, primeira questão aí, para a gente poder observar, tem um mapa do continente africano para vocês do ano de 1884. Por que de 1884, né? Me chama a atenção isso. Aquilo que antecede o chamado Congresso de Berlim, né? O Congresso de Berlim, que aconteceu em 1885, é considerado como a partilha do continente africano entre as potências europeias, tá? Então, acho que esse é um detalhe bastante importante, porque é a partir desse Congresso de Berlim que surgirão as chamadas fronteiras artificiais. Vocês vão ver depois no próximo slide. Então, o que você está percebendo aí, né? Você percebe uma influência dos britânicos, uma influência muito grande dos franceses, dos alemães, né? Até de grupos como os portugueses, na região de Angola, Moçambique e também na região de Guiné-Bissau. Então, esse Congresso de Berlim, ele vai ser aquele congresso que vai depois impulsionar todo o processo de neocolonialismo, né? Aquele adentramento ao interior do continente africano, justamente na obtenção aí dos recursos minerais, beleza? E daí você tem a África que vai se formando. Então, em 1940, muitos desses países estão ainda se tornando independentes, né? Você pode observar, por exemplo, aí Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, União Sul-Africana, Angola, Moçambique, que já são todos países se tornando independentes. Então, a África, obviamente, ela vai eclodir aí em guerra. São guerras de independência, tá? Bom, quando você observa a África já em 2020, o que tem de muito interessante aí, né? Você tem, basicamente, o surgimento de muitos países, inclusive do Sudão do Sul, tá? O Sudão do Sul, que ele é o último país a surgir no ano de 2011, ele vai se separar do Sudão, né? Que seria, então, no caso, o Sudão do Norte. Bom, a África é composta aí por 54 países, entre eles, o que você precisa saber de muito importante, tá? O Egito, é um país de localização que você tem que guardar, a Líbia, a Tunísia, né? Por que esses três países? Porque esses três países... Tá coçando minha garganta. Porque esses três países são os países aí que foram precursores da Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe, ela começa justamente na Tunísia, e depois ela se espalha para o Egito, para a Líbia, e chega até o Oriente Médio. Depois você tem outros países, como a Argélia, que é um país bastante importante do ponto de vista do petróleo, a Nigéria, que é uma das maiores potências, uma das maiores economias, tá, do continente africano, também muito rica em petróleo. Temos Angola e Moçambique, dois países que falam língua portuguesa. Temos a África do Sul, né? Então você vai observando aí que existem alguns países muito específicos para a gente conversar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Ruanda e sobre Sudão e o Sudão do Sul, tá bom? Então isso, no primeiro momento, é para vocês terem uma visualização geral do continente africano. Existem algumas áreas específicas, como essa parte do continente africano, chamado de chifre africano, né? O chifre africano, que é um verdadeiro bolsão de pobreza, tá? Assim que ele é chamado. Existe ainda uma outra região que fica bem aqui nesse noroeste da África, que envolve o chamado Magrebe. O Magrebe, que é formado por Marrocos, a Argélia,
e Tunísia, tá? São 3 países aí que vão se destacar bastante pelo desenvolvimento do turismo. E por fim, essa região aqui, que é o Golfo da Guiné, beleza? Então, destaquei para vocês 3 regiões aí que a gente costuma comentar bastante nos exercícios e nas aulas de África, tá bom? Ao norte da África, ela tem como divisão o Mar Mediterrâneo, por onde muitos africanos acabam se refugiando, sentido Europa. Temos ainda o Mar Vermelho, e de um lado o Oceano Índico, e do outro o Oceano Atlântico. Belezinha? Bom, na questão da população, o que acontece, né? A população da África é uma população muito grande, não tão grande para o tamanho do território, tá? Hoje o território africano ele fica na casa dos 30 milhões de quilômetros quadrados, então é um continente muito grande, mas a sua população é uma população de 1 bilhão de habitantes, tá? Uma população, assim, considerada com a China, por exemplo, que está num trecho menor, num pedaço menor, são 9 milhões de quilômetros quadrados que a China se localiza, a África é muito grande. Mas a África, ela tem muitas regiões que são tidas como regiões anecúmenas, né? Áreas que não são favoráveis ao processo de povoamento, como, por exemplo, o deserto do Saara, como, por exemplo, o deserto da Namíbia, ou ainda a própria floresta equatorial do Congo. Essas regiões elas não são propícias, não são favoráveis à ocupação humana. Tá, Anderson, então onde é que está essa ocupação humana? Olha, ela está ao longo do litoral, obviamente, né, que é a região que costuma ser uma região mais úmida, uma região de planície, uma região desembocadora de rios, e também ao longo do curso dos rios, como, por exemplo, o Rio Nilo, tá certo? A gente já viu aí o quadro físico da África, então não tem problema. Em relação aos grupos étnicos, um grande predomínio de 2 grupos de maneira geral, né, que seriam os bantus e os sudaneses. Foram justamente desses grupos que saíram os escravos trazidos para o Brasil. Tá? Temos os pigmeus, que são os famosos homens pequenos, né? Não são anões, tá certo? São homens de estatura muito baixa, cerca de 1,40 m, 1,30 m. Temos ainda os camitas, semitas, mais ao norte, beleza? Ovas na região de Madagascar, e os ostentotes e bosquímanos, mais na África, que a gente chama de África Austral, né? África Negra, beleza? A gente costuma fazer uma divisão da África, que ela é mais ou menos assim, tá bom? Ao norte você tem a chamada África Branca, composta basicamente aí por descendentes de árabes e islâmicos, tá bom? Vai ter um predomínio muito forte do islamismo aí. E ao sul, nós temos a chamada África Negra, ou África Austral, tá? Que é uma África que tem a maioria da população da cor negra, né, da cor preta, ou da religião, de várias religiões possíveis, tá? Sua maioria são animistas. Animistas são aqueles que veem Deus, né, em todas as coisas, a divindade em todas as coisas, inclusive nos seres inanimados, no vento, na chuva, no sol. Beleza? Bom, e daí tem o primeiro conflito para a gente começar a conversar sobre, né? Que é o conflito de... Deixa eu ver onde é que eu me enfio aqui. O conflito de Ruanda, tá? Então, a primeira questãozinha para você... Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Tá, vou ter que fechar minha janela. Então, o primeiro conflito aí para a gente ver é o conflito de Ruanda, né? Localizado aí na região central da África, bem próximo ao chamado Lago Vitória, que é a nascente do Rio São Francisco. Nossa, do Rio São Francisco, do Rio Nilo, né? A nascente do Rio Nilo, viajei nessa. Então, o que acontece com o conflito de Ruanda? O conflito de Ruanda é uma das maiores vergonhas, tá, da história da humanidade. Ele vai acontecer na década de 90, tá? Em Ruanda, obviamente. E Ruanda foi colônia inicialmente da Alemanha, mas depois passou pelo poder dos belgas. E o que acontece com esses belgas? Né? Os belgas eles vão criar uma teoria de supremacia dos Tutsis. Né? Eles inventam uma história lá que os Tutsis eles vieram do Sudão, tá? E, portanto, eles seriam melhores
do que os Hutus. Tá? Eles seriam ali de uma linhagem diferente. Os Tutsis, eles correspondem a cerca de 15% da população, enquanto os Hutus, uma margem de 84% da população. Já deve ter perguntado, né, Anderson, e os outros 1%? Ó, 1% são outras, tá? Outras etnias. E daí o que acontece? Né? Os Tutsis, que então eram considerados os melhores de todos, eles recebiam os melhores empregos também, tá? Era o pessoal que acabava tendo maior acesso aos bens. E os Hutus, que no caso são a maioria, eles acabavam ficando envolvidos com a agricultura, com os piores empregos. Bom, não deu outra, né? Os Hutus se revoltaram contra os Tutsis e saíram matando os Tutsis. Eles fizeram um verdadeiro etnocídio, uma verdadeira limpeza étnica. Tá? Calcula-se que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas em menos de 3 meses, o chamado massacre de Ruanda. Existe o filme chamado Hotel Ruanda, é um filme que vale muito a pena ser assistido, é um filme muito bacana, muito bom aí, beleza? Bom, então qual é a situação hoje de Ruanda? Esse daí é o Paul Kagame, é o presidente de Ruanda atual, né? Ruanda hoje tem cerca de 12 milhões de habitantes, e o Paul Kagame ele tem feito várias reformas no país, tá? Uma delas é que seja abolida a identidade da etnia Tutsi e Hutu. Então, os termos Tutsis e Hutus eles foram abolidos das identidades. E hoje, né, eles tentam ser tratados de uma maneira mais igual. Então, considerou crime negar o genocídio de Ruanda, julgou mais de 2 milhões aí de Hutus, né, e começou a investir em outros setores, tecnologia, agricultura, turismo, infraestrutura, o que acabou rendendo um crescimento de 8% ao ano, né, e um aumento do PIB per capita que triplicou aí no período de 20 anos. Então, você percebe que Ruanda está se reerguendo do fundo do poço, beleza? Bom, o segundo conflito, para a gente conversar sobre, é o conflito do Sudão. O que acontece nesse Sudão? Né? Você pode perceber que o Sudão ele é banhado pelo Mar Vermelho, inclusive tem um filme na Netflix mesmo, que é um filme muito, tem um nome muito picareta, mas é um filme muito bom, que é Missão no Mar Vermelho, que é baseado em fatos reais e conta sobre a inteligência israelense, tá? Eles compram um hotel aqui no Sudão, às margens do Mar Vermelho, e fazem desse hotel uma fachada para, na verdade, conseguir ajudar alguns refugiados sudaneses que estavam sendo perseguidos pelo governo, tá certo? Bom, vamos tentar entender um pouquinho, vale a pena assistir esse filme, viu? Vamos tentar entender um pouquinho o que acontece com o Sudão, tá bom? Olha, o Sudão ele tem um longo histórico de guerras civis, tá? Você pode perceber aí que desde a década de 60 até atualmente, né, o Sudão viveu em guerra civil. Essa guerra civil, ela tem uma questão muito forte por trás, que é a religião. Então, o norte do Sudão, ele é islâmico, tá? E eles são também árabes, enquanto o sul tem a presença de uma população negra e cristã, tá? Que já almejavam desde sempre a sua independência. Bom, a Segunda Guerra Civil, uma guerra muito sangrenta também, né? Uma guerra que vai aí durar muito tempo, vai gerar mais de 2 milhões de mortos, mas que vai acabar propagando num acordo de paz em 2005. E esse acordo de paz, ele traz uma questão muito importante por trás, que é o plebiscito separatista. Tá? Você vai entender por que agora no próximo slide. Bom, e tem uma história que é muito triste, né? Foi pergunta inclusive na FUVEST, que foi o massacre de Darfur. Tá? O que acontece com Darfur? Lembra quando eu mostrei o slide ali no comecinho? Olha ali onde está Darfur. Tá? Ele está mais ou menos na costa oeste, na região oeste do Sudão. Darfur, ele tem uma população ali mais ou menos de 6 milhões de habitantes, e essa população é majoritariamente negra e islâmica, tá? E dessa população negra e islâmica surgem os Janjaweed.
né? O que os Janjaweed, eles procuram, né? O que eles fazem, na verdade, né? Eles procuram aqueles que não são islâmicos e matam, tá? É um verdadeiro etnocídio, tá bom? A ideia do Janjaweed, no caso, é matar porque eles recebem por cabeça. Então, quanto mais eles matam, mais eles ganham em dinheiro. Bom, e daí que a gente tem ali, você pergunta, né, por que a ONU ela não faz nenhuma intervenção na região? Porque a China, que é um país membro do Conselho de Segurança da ONU, né, membro efetivo do Conselho de Segurança da ONU, portanto tem poder de veto, ela acaba defendendo essa ditadura no país. Por que ela defende essa ditadura no país? Porque ela tem negócios ali. E esses negócios interessam a ela. Então, essa é a milícia do Janjaweed, tá? Bom, 2011 rolou o plebiscito, então, e surgiu o Sudão do Sul, tá? O primeiro país, o último país reconhecido aí pela ONU a surgir. Só que é claro que o problema não acabou, né? Pelo contrário, o problema ainda vai se intensificar. A parte norte do Sudão é onde você vai encontrar os oleodutos, o porto de escoamento, né? E as refinarias de petróleo. E na parte sul, as reservas de petróleo. Então é claro que vai dar pau. Como é que o sul fica com as reservas de petróleo e o norte fica com as refinarias e o porto? Né? Então quer dizer, um não funciona sem o outro. Quem tem grandes investimentos aí é a China. Beleza? Bom, acontece que o Sudão ele ainda está em guerra civil, né? De 2013 até 2018, acabou ficando em guerra civil entre o exército do Sudão e alguns rebeldes, tá? E isso acabou resultando em 2019 na prisão do presidente do Sudão, tá? Ele vai ser deposto ali e um conselho militar vai assumir o país, então. Bom, e a Nigéria? Tá? A Nigéria é uma das maiores economias da África, ela tem aí grandes poços de petróleo, né? E ela é dividida basicamente em norte, onde a maioria islâmica segue a Sharia, e o sul, que é cristão, tá? Bom, o que acontece na Nigéria? Tem vários conflitos, um deles entre os Ibos e Yorubas, mas o que mesmo me interessa é o Boko Haram, tá? Boko Haram, que é um grupo extremista, ele é jihadista, tá? E ele é contra, principalmente, a educação de mulheres. Ou seja, ele luta contra o cristianismo e contra a ocidentalização. Bom, o que o Boko Haram fez em 2014? Entrou numa escola e sequestrou cerca de 300 meninas de uma vez. Pegou essas meninas e começou a vendê-las para países vizinhos, do Níger, do Mali, para servirem como escravas sexuais. Tá? Uma boa parte dessas meninas foram recuperadas, mas mesmo assim, muitas nunca mais foram vistas. Bom, um outro país para comentar com vocês, esse é bem rapidinho, acho que não daria para não comentar, é a questão da Somália. Né? A Somália é um país muito pobre, ela é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que nem mais Constituição ela tem. Ela não tem mais Constituição, ela não tem nem como medir o IDH dela, ela não tem exército, ela não tem marinha, tá? Ela é uma sociedade tribal, localizada ali no chifre da África, e que vive basicamente em guerra civil. Quem se destaca muito na Somália são os piratas somalis, né? Aqueles que sequestram navios inteiros e pedem resgates em troca. Então essa é a capital, completamente destruída, um país aí mergulhado na miséria, tá? Mergulhado na pobreza e nas inúmeras doenças, certo? Não tá, né? Bom, e da Primavera Árabe? O que acontece? Olha, a Primavera Árabe ela tem todo um contexto, já discuti várias vezes aqui na aula de Oriente Médio, né? Que foi uma das primeiras aulas que nós tivemos sobre esse contexto, que é a Primavera Árabe, é a Primavera dos povos, né? Transformação, mudança, é a luta contra os regimes ditatoriais. Ela vai se iniciar na Tunísia, depois avança para o Egito e segue para a Líbia. Tá? Então são governos que estavam no poder há muito tempo, como por exemplo do Ben Ali. O Ben Ali ele chegou a ficar 23 anos no poder, foi o presidente aí que acabou se dando melhor na Primavera Árabe. Porque quando ocorre o levante popular, ele pica a mula.
ele vaza rapidinho para a Arábia Saudita. Ele morreu no ano passado, tá? Mas morreu de morte morrida, não foi de morte matada. Então, assim, ele tem aí, ele foi o que se deu melhor, acredite. O segundo foi o Hosni Mubarak. O Hosni Mubarak está preso até hoje. Acho que hoje ele está em prisão domiciliar. Ele deve ter uns 90 e tantos anos, né? Ele estava há 30 anos no poder e ele foi condenado à prisão perpétua, beleza? Depois nós temos o Gaddafi, que governou por 42 anos. Esse cara que foi encontrado aí no bueiro, foi encontrado no meio do esgoto. Ele ficou refugiado durante um tempão. E daí simplesmente encontraram ele e lincharam ele, tá? A população encontrou e linchou o Gaddafi. Beleza? Então tá aí, ó, um pouquinho para vocês. Daí tem agora os exercícios, né? Então, esses daí, se vocês querem pausar, pode estar dando uma olhadinha sobre as regiões populacionais. Depois temos a questão aí do Sahel, que é uma área marcada pela seca, tá? A alternativa correta, letra A, pela fome e por conflitos que remontam a séculos. É nessa região do Sahel que tem se construído o chamado Muro Verde, que é um cinturão de árvores numa tentativa de barrar o avanço do deserto do Saara. Número 3, mostrando a evolução das pirâmides, né? Nem é evolução, na verdade, são as pirâmides de Moçambique, África do Sul. Moçambique, que tem uma pirâmide muito ainda em expansão, com aquela base larga, topo estreito, bem típica de país pobre. E a África do Sul, que tem mudado, né? Que tem apresentado uma população maior de adultos. Número 3, alternativa correta, letra A. Número 4, é um texto do Mia Couto, para quem não conhece, é um escritor moçambicano, né? Um cara assim muito legal, tem vários livros dele, eu tenho aqui Mulheres de Cinzas, O Último Voo do Flamingo, né? Vale a pena fazer a leitura do Mia Couto, né? E ele deixei como alternativa depois para vocês lerem um trechinho, beleza? Número 5. O espaço, a margem da economia mundial são igualmente pouco integrados regionalmente e a desintegração nacional limita a integração. O comércio intrarregional africano se situa em torno de 10% do que é movimentado e é polarizado em alguns países. Fora a África do Sul, 5 países representam 3/4 das exportações intra-africanas. Essa inexpressividade do comércio intrarregional africano deve-se principalmente à pouca diversificação de suas estruturas produtivas. Não tem muita coisa, tá? Número 6, alternativa correta, letra B de bola, região referente ao chifre africano aí. Número 7, essa 7 é bem tranquila, tá? A resposta está grande, mas ela é bem tranquila. Ela traz os países do norte da África que aderiram à Primavera Árabe. Bom, explique o significado de Primavera Árabe. Tem muita gente que pensa que foi porque aconteceu durante a primavera. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, é porque Primavera Árabe significa mudança, né? A mudança em si. Então, explique o significado de Primavera Árabe. Não tem nada disso para você colocar ali, tá? É só você colocar ali. A Primavera Árabe significa mudanças. Foi um conjunto de revoltas que eclodiram no mundo árabe, tá? Desde o norte da África até o Oriente Médio. Beleza? Fica assim bonitinho. Países que tiveram, vamos citar principalmente o que nós discutimos, né? Tunísia, Líbia e Egito. B. Identifique uma mudança na configuração espacial da área assinalada. É o que? O surgimento do Sudão, né? O nascimento do Sudão do Sul em 2011, tá? Que foi o último país que surgiu através de um plebiscito. Então isso deve constar aí na sua resposta, tá bom? Número 8, falando do apartheid na África do Sul. Eu não falei do apartheid, porque normalmente o apartheid é algo que a gente discute bastante, né? Que é a política de segregação racial, né, que tem o maior exemplo aí de luta contra, que foi o Mandela. Número 9, traz 2 canais para você identificar. O primeiro é o canal do Panamá, o segundo é o canal de Suez. E daí ele pergunta, né, como que é possível você identificar isso? Porque o canal do Panamá está numa região mais tropical, você vê que está mais úmido, com floresta, e o canal de Suez numa área mais semiárida. E letra B, quando a administração do canal do Panamá foi entregue ao governo do Panamá, o canal esteve sob o controle de qual país? Dos Estados Unidos, que construiu, tá? Número 10, letra B de bola. Número 11, D de dado. Desculpa, 12 D de dado. 11 ele está querendo saber
para onde o Sudão do Sul acabou fugindo, né? Ele foge para países vizinhos, né? República Democrática do Congo, Etiópia, Níger, para onde der. E 13, letra C, de cabeção. Beleza? 14, letra E, e a gente finaliza por aí. Beleza, pessoal? Ó, forte abraço para vocês, beijão, fiquem bem, e é isso. Até mais, tchau, tchau.